A paz do Senhor para todo o pessoal aí do canal, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Meus queridos ouvintes, amigos, irmãos que me ouvem nessa tarde, eu quero fazer mais um vídeo. Espero que você venha gostar desse vídeo, que venha fazer efeito para a sua vida, venha servir em alguma situação da sua vida, do que você está passando, do que está acontecendo. E antes, eu gostaria de pedir que você inscrevesse aí no meu canal, que você deixasse o seu joinha, o seu comentário. Comenta a respeito do assunto que eu tenho a dizer nessa tarde. Meus amados irmãos, sei que muitos irmãos, muitas pessoas são cristãos, vai ouvir esse vídeo. A primeira coisa que eu quero dizer é que aqui não tem nada ensaiado, aqui não tem nada escrito assim, projetado. O que eu tenho dentro do meu coração, o desejo de dizer nessa tarde. O que eu tenho desejo de dizer, de te passar nessa tarde para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã? O que eu tenho a dizer nessa tarde, que senti no meu coração, é de falar sobre os acontecimentos ocorridos nos dias atuais que estamos atravessando. A Bíblia, ela diz que no fim dos tempos, será que existiria fé sobre a terra quando Jesus voltasse? Meus amigos, eu tenho observado os acontecimentos nas televisão, nas redes sociais. Muitas pessoas admiradas por mim, que a gente admirava, espelhava, ultimamente anda numa situação muito difícil. E a gente começa assim a pensar, a gente começa a analisar a situação, e isso nos traz uma grande preocupação. Qual é essa preocupação, seu Célio, que nos traz? Preocupação essa, vocês sabem que há uns tempos atrás, não há muitos anos, houve uma praga sobre a terra, uma doença que chamou a atenção de muito, o mundo inteiro passou por esse problema. E a gente tem observado pela palavra de Deus que a Bíblia diz que nos últimos dias aconteceria tantos e tantas coisas sobre o mundo: peste, terremoto, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão. Então a gente observa que tudo o que está acontecendo hoje é cumprimento das Escrituras, da palavra de Deus. E o que mais me preocupa, meu amado irmão, minha irmã, é como está a sua vida com Deus. E eu me pergunto como está a minha vida com Deus. Eu estava nessa tarde, há momentos atrás, conversando com a minha esposa, falando para ela o dever de servir mais a Deus, de buscar mais a Deus, de estar mais na presença de Deus. Sabe por quê, meu amado, meu irmão, minha irmã? Porque a Bíblia diz que cada um de nós devemos dar conta de si diante de Deus. Nós sabemos que não é o nosso irmão, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso parente que irá nos levar ao céu. E nós que somos conhecedores da palavra de Deus, é momento de nós nos preocupar e analisar a nossa vida e nos perguntar a nós mesmos: como está a minha vida com Deus? Será que eu estou dentro da vontade de Deus? Será que eu estou agradando as minhas atitudes? As minhas obras, será que está agradando a Deus? A gente podemos entender que se nós não nos vigiarmos,
a gente buscaria mais as coisas deste mundo do que as coisas de Deus. Enquanto a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu estava dizendo à minha esposa que a gente hoje, a ganância, anda tomando conta do ser humano. Às vezes nós nos preocupamos, deixamos de fazer algo ao nosso próximo, ao nosso irmão, por preocupar com o dia da manhã. Mas o cristão, a pessoa que tem fé no Senhor, aquele que crê em Deus de verdade, aquele que busca Deus de coração, ele não preocupa com o dia da manhã. Deus proverá. O dia da manhã só pertence a Deus. E quando nós nos colocamos em nosso coração essa fé, em saber que Deus que provê tudo na nossa vida, nós não sentimos dificuldade em ajudar o nosso próximo, nós não preocupamos com os haveres dessa vida. A Bíblia diz: não embaracei com as coisas deste mundo. O que nós devemos fazer nessas últimas horas é nos preocupar mais com a nossa vida, como eu estou diante de Deus. Aleluia. Eu estava dizendo à minha esposa que muitas vezes acontece de pessoa que só sente a presença de Deus na igreja. Às vezes precisa de ir na igreja para ser renovado. Às vezes precisa de ouvir uma mensagem, uma palavra, um hino e ser renovado. Eu estava dizendo a ela que o nosso culto, nós começa ele na nossa casa. Nós começa o culto desde quando nós nos levanta de madrugada. Quando nós acordamos, colocamos nosso joelho e começamos: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço pela noite. Pai, que o Senhor protege a minha família, me dê um bom dia, protege-me, abençoa o meu trabalho, meus afazeres. Esteja comigo, me guarda a cada momento da minha vida. É assim que nós cultuamos a Deus. A gente não cultua a Deus só na igreja. Nós cultuamos a Deus desde quando nós nos levantamos, é o dia inteiro. E quando nós vai a Deus, nós vamos levar o nosso culto, a adoração ao Senhor, porque ali é lugar de adoração. E nós devemos adorar a Ele em todos os lugares, igual Jesus disse: adorar o Senhor em verdade e em espírito, em todo canto. Aleluia. E o que me preocupa, meu querido, minha irmã, você cristão que está me ouvindo nessa tarde, é que muitos que não tem nada a ver uma coisa com a outra, paga. Conforme diz o ditado lá: os inocentes pagam pelos pecadores. Fala: mas como, seu Sério, que os inocentes vão pagar pelos pecadores? Aleluia. Porque nós vimos aí essa faladismo. Tantas pessoas falando mal do seu irmão, enquanto a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso irmão como a nós mesmos. Não falar do seu próximo, não desejar mal. E nós vimos hoje, principalmente agora nessa época de política, as pessoas só defamando uns aos outros, falando. E sabe o que acontece, o que me preocupa? É porque Deus não fica satisfeito com esse acontecimento. Deus não agrada essa atitude do ser humano. Às vezes eu fico pensando que o ser humano é mais complicado do que tudo aqui na terra. E por causa de muito sofre. Fala: não, mas quem tem que pagar o preço é quem está fazendo, é quem está falando, quem está agindo. Não. Eu quero contar uma história para você. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele fala com Jonas e manda ele ir até uma cidade chamada Nínive e ali pregar a palavra de Deus para aquele povo. Jonas era o profeta da época. E a rebeldia de Jonas, a desobediência de Jonas, diz a Bíblia que ele foi até a beira do mar, tomou um navio que ia para Tarsis, fugindo da presença de Deus, desobedecendo a ordem que Deus havia ordenado a Jonas, qual ele deveria fazer.
Ele agora toma outro rumo, fugindo da direção daquilo que Deus havia te mandado a fazer. E por causa dessa atitude de Joana, meus amigos, meus irmãos, muitos sofreram. A Bíblia vai dizer que Deus levantou uma grande tempestade sobre aquele mar. Porque Joanas, ele entrou naquele navio e foi lá para o porão, estava ali deitado, dormindo, ali tranquilamente, um sono. Assim é igual acontece com muitos, comigo, com você, com nós. Aí a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade, levantou, o mar se embraveceu, e o navio começou a perecer. E aquele povo ali lutando contra as ondas dos mares para ver se recuperava, se não perecia. Começou a desfazer ali dos seus pertences, jogando na água para ver se aliviava o peso do navio, para o navio não afundar. E eles começaram a levar prejuízo, meus queridos. Eles começaram a perder tudo por causa de Joanas. O que aquele povo tinha a ver com Joanas? Às vezes a sua família, o seu pai, a sua mãe, o seu filho está sofrendo por sua causa. Por minha causa, por ser desobediente, por deixar. Porque às vezes Deus me escolheu, Deus te escolheu e você está fugindo da presença de Deus. Você não está no caminho que Deus te colocou. Às vezes você está fugindo, saindo da presença, fugindo, deixando. Você que está afastado do caminho do Senhor. Saiba que Deus colocou em sua mão uma responsabilidade, um cargo. Deus não te chamou à toa. É porque Deus tem um projeto, tem um plano na sua vida. Aleluia. E por esse motivo, você tem enfrentado várias consequências com a vida da sua família. Você tem visto, às vezes, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos passando por grande dificuldade, não sabendo que você é a causa desse problema. Aleluia. Aleluia. Deus está falando com alguém nessa tarde. Deus está falando com você nessa tarde, meu querido. É você mesmo, aleluia. Aí você pensa, gente, será que o que não é será não, é real. O que está acontecendo com ele, com ela, é culpa sua por desobedecer a palavra de Deus, aleluia. Reconhece e volta para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, a Bíblia vai dizer que aquele pessoal foi preciso jogar Joanas dentro d'água. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Se Deus te chamou, Ele vai te levar aonde quer que Ele queira. Aleluia, mas você é um escolhido de Deus. E muitos pagam o preço por causa de alguém. Eu sei que Deus tem falado com a sua consciência aí nessa tarde. Aleluia. Essa é a minha preocupação. Nós precisamos de aproximar mais a Deus. Olha, meu querido, meu irmão, minha irmã. Deus quer que você adora Ele em todo momento, seja no seu quarto, seja na cozinha, seja no trabalho, seja lá dentro do seu carro, lá no meio do mato. Deus quer que você adora Ele, glorifica Ele, aleluia. Não é só lá na igreja, é em todo momento, é diante de todo mundo, não importa. Você é um escolhido de Deus, Deus te ama e Ele quer que em todo momento você esteja adorando a Deus. Porque poderá um dia ser muito tarde. Aleluia. Deus está falando com você nessa tarde. Será que você está adorando a Deus em todo momento? Será que você não tem cautelizado a sua consciência? Será que você não sente a presença de Deus só quando vai na igreja? Você tem que sentir a presença de Deus em todo momento na sua vida, é aonde você está. Aleluia. Glória a Deus. Tem que dar um bom testemunho de crente. Aonde você estiver, tem que dar um bom testemunho de bom cristão. Falar de Jesus. Que a sua fala venha a ser somente as coisas de Deus.
Se você reúne com alguém, o seu testemunho é daquilo que Deus faz, aquilo que Deus tem feito. Aleluia. Não é ficar, conversar porcaria, uma coisa com coisa, falar, aleluia, ficar falando aí sobre piadinha, coisas mundâneas. Entendeu? Crucifica essa carne, mas busca Deus. Ah, seu Célio, mas eu tô tão frio. Eu não tô dando conta. Olha, eu quero te dizer uma coisa. À noite, quando você for deitar, dobra o seu joelho e começa a buscar a Deus. Fala, Senhor, me dá força. Meu Deus, me ajuda eu te servir. Me ajuda eu sentir desejo de buscar a tua presença. Me ajuda eu ter vontade de te glorificar, de te exaltar. Sinta, Deus é o mais importante para a sua vida. Não importa o que o outro vai dizer, você tem que dar conta da sua alma diante de Deus. E Ele não te chamou à toa. Ele não te chamou para ser o meio morno, meio crente, meio frio. Ele te chamou para você ser crente, quente na presença do Senhor. Aleluia. Seja aquele crente fervoroso. Aleluia, seja aquele crente abençoado, para as pessoas olharem em você e dizer, aquele ali é crente, aquele ali é fiel, aquele ali você vê ele só falando de Deus, não fala da vida do próximo, aquele ali não mistura, não se assenta na roda dos escarnecedores, aquele ali só é buscando a Deus. Quantas pessoas às vezes precisam da sua ajuda e você não pode porque você também está precisando que alguém te ajude. Quantas pessoas, às vezes, precisam de ir até você pedir um conselho, uma oração, mas às vezes você está com a sua consciência, aleluia, já cautelizada, frio na fé, não tem mais força para orar, não tem força para jejuar, não tem mais nem disposição, nem palavra para falar de Deus, para orar, para repreender o inimigo. A Bíblia diz que tem capta de demônios só sai com jejum e oração. Quanto tempo faz que você não jejuma? Quanto tempo faz que você não dobra o joelho para orar nem para dormir? Meu irmão, escuta essa palavra que Deus tem falado com você nessa tarde. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto, clama a Deus, fala com o Senhor, busca, renova, enche da unção de Deus nesta tarde, renova na presença de Deus nesse dia, Arapacanta Lamanás. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Deus está falando com alguém nessa tarde. Meu querido, Deus te ama, por isso Ele mandou falar essa palavra para você. Aleluia. Enche da presença de Deus, meu irmão, minha irmã. É a melhor coisa, esse mundo aqui nós não nos resta mais nada, nós não vamos levar nada dessa vida, seja na bonança, seja na escassez, mas uma coisa, se alegrai no Senhor, diante da sua presença, que Ele irá abençoar a sua vida. Aleluia, glória a Deus, meu amigo, minha amiga, aleluia, você que está longe de Deus, aleluia, volta para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem falado tremendamente na sua vida nessa tarde. Que Deus possa te abençoar. Que o Espírito Santo de Deus possa permanecer falando em seu coração. E que você possa ser uma atalaia na presença do Senhor enquanto é dia. Antes que a noite chegue, ninguém pode mais trabalhar. Aleluia. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor continue falando em seu coração. Aleluia. E este é o vídeo de hoje. Não se esqueça, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, inscreva aí no canal, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.